Josué capítulo 6, versículo 14 diz assim: Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda prata, ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. E desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e ao gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher, e com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha, e tiraram também a todos as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no a fogo. Então somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os escondeu, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará sobre o seu filho mais novo, que porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. Lemos todos juntos o versículo 20. Lê comigo. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glória a Deus. Fica com os teus ouvidos atentos, tu vai ouvir a buzina nessa noite. Fica com os teus ouvidos espirituais ligados. Lembra aquela aula que nós tivemos aqui na escola dominical? Percepção espiritual? Que você fechou os olhos, se ligou com Deus e ouviu o ruído, coisa à tua volta que você não estava ouvindo com os olhos abertos, nem conversando. Aleluia. Você que se acostumou há tanto tempo com o impedimento que estava na tua vida, você já não se imaginava a tua vida sem aquele impedimento. Você já não imaginava a tua vida fora daquela situação. Você achou que a tua vida era aquilo mesmo, que ia ficar naquilo, que as coisas iam se desenrolar em toda a tua vida com aquilo. Mas você crê nessa noite que essas muralhas, levanta o papel com o teu pedido. Você crê que essas muralhas começam nessa noite a ter os minutos contados. Elas vão cair e ser despedaçadas no chão, em nome de Jesus. Se tu crê nisso, grita dizendo glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E vão cair, porque maior é o que está conosco.
Maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Uma mulher chamada Raabe, que era prostituta, escondeu os 2 espias que Josué mandou lá dentro da cidade. E esse efeito de ter feito algo em prol do povo de Deus, do reino de Deus, teve um efeito tão grande que foi beneficiado o pai dela, a mãe dela, os irmãos e suas famílias. Olha aonde Deus estendeu a misericórdia dele. A Bíblia não fala o nome do pai dela, não fala o nome da mãe dela, nem dos seus irmãos, nem dos restantes das suas famílias. Sabe por quê? Porque a Bíblia só se preocupa em registrar, marcar na história quem teve iniciativa a qual nenhum outro teve antes. Alguém andou com Deus como Enoque andou? Da maneira como ele andou? Na época dele? Ninguém. Na época de Elias, alguém andou com Deus como Elias andou? Na época que ele vivia? Ninguém. Na época de Moisés, alguém andou com Deus como Moisés andou? Ninguém. E esses 3 foram arrebatados. Foram arrebatados. Tanto é que no Monte da Transfiguração aparecem Moisés e Elias. Por quê? Porque não passaram pelo dano da primeira morte. Foram arrebatados. Porque se eles tivessem morrido, eles não poderiam aparecer no Monte da Transfiguração. Porque a lei de Deus depois que a pessoa morre, segue-se o juízo. Quem morreu não volta mais aqui. Não aparece mais aqui de maneira nenhuma. Mas eles foram arrebatados, eles não morreram. Não passaram pelo dano da primeira morte. Por isso apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus. Agora, essas muralhas, como já disse em outra oportunidade, tinham uma espessura de 9 metros de largura e tinha de comprimento 6 metros de altura. Você imagina o tamanho dessas pedras. Você imagina só a força daqueles muros, a barreira. Meu irmão, presta bem atenção. Se o que contamina é o que entra, é o que sai da tua boca, o que vai te abençoar também é o que sai da tua boca. Se pela tua palavra tu serás julgado e por ela serás condenado, também se você pôr uma palavra que agrade a Deus, ela vai trazer um outro tipo de efeito na tua vida. Um efeito de justificação, um efeito de santificação, um efeito de vida. Josué se manteve firme. Se você observar o capítulo inteiro de Josué, lá no capítulo 6, você observa que nesse capítulo, o tempo todo Josué não esmoreceu nem um minuto. Josué não fez uma oração no sentido de pedir a Deus que o ajudasse porque ele estaria vacilando. Mas ele orava pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que Deus estivesse com eles, pedindo a Deus direção. A tua oração revela para Deus qual é o teu nível de confiança nele. Senhor, eu vou orar aqui, mas se tu quiser, né? Se tu também não quiser, diferente daquele que ora, Senhor, eu sei que tudo te é possível. Basta que tu queira. E o impedimento, a muralha, a barreira vai cair da minha frente agora. Vai cair, eu não tenho condições de comprar aquele objeto, eu não tenho condições de comprar aquela moradia, eu não tenho condições de entrar naquela empresa, mas se tu quiser, tu derruba a muralha que me impede e eu entro lá. Deus não falou com Josué que onde ele pusesse a planta dos pés dele, ele também estaria dando aquele lugar a ele? Não falou isso? Que aonde ele pusesse a planta dos pés dele, estaria dando. E Deus honra a sua palavra porque ele é fiel. O que falta na gente era o que tinha em Josué. E como tinha. Josué era um homem de atitude, um homem de iniciativa, um homem de coragem. Quantas pessoas naquela época não devem ter dito, é loucura, esse homem está brincando com vocês, fica andando em volta dessa cidade. Quantas voltas vocês já deram? 6? Olha, isso é loucura. Não vai acontecer nada. Ninguém nunca fez isso. Esse homem está brincando com vocês. Mas era o Deus Todo-Poderoso que estava no negócio. Era uma palavra do Deus que abre porta aonde não existe porta.
E a palavra desse Deus tinha chegado a Josué para que ele fizesse isso. Mandasse o povo rodear a cidade. Mandasse o povo rodear a cidade. Mandasse o povo rodear a cidade. E no outro dia rodeia de novo a cidade. E no outro dia agora não grita não, não toca não. Porque no último dia você vai tocar a buzina. No último dia, quando tocar a buzina, vocês podem gritar. Meu irmão, aleluia. Tu crê que a tua voz, com a unção do Espírito de Deus, pode começar a abalar todas as barreiras e cadeias e muralhas que tiver na tua frente? Aleluia. Glória a Deus. É uma noite que você vai ter que soltar a grita da tua garganta. A grita tem que sair da sua garganta. Gritar com grande grita. Ou seja, é um grito diferente. É um grito de confiança, é um grito de certeza, é um grito de convicção de que para Deus não há impossível e que não tem muralha que consiga ficar de pé diante do poder da palavra desse Deus vivo. Eles não gritaram por gritar, não gritaram de qualquer maneira, não gritaram desordenadamente. Grita aí, um gritou de um jeito, não. Eles estavam sintonizados no mesmo espírito. Louvado seja Deus, e todos começaram a gritar. Gritar, glória a Deus, louvado seja Deus. Começaram a louvar a Deus, engrandecer a Deus, a gritar, a glorificar o nome do Senhor. O que aconteceu com as muralhas? Começaram a cair. Não caíram para dentro e não caíram para fora. Foram soterradas pelo poder de Deus. Isso deixou aqueles homens daquela cidade mais confusos ainda. Ainda que eles quisessem dizer que um grande vento, e que vento deveria ser esse? Empurrou as muralhas naquela hora e elas caíram. Vento não empurra a muralha para baixo, ele empurra para o lado. Então não teve vento, não teve maquinário, não teve tecnologia da época. Aqueles homens abriram a boca debaixo de uma direção de Deus, cheio de unção, e as muralhas começaram a ser soterradas, como um elevador que começa a descer na tua frente do andar em que ele estava parado. E só ficou aquele grande buraco lá. O povo passou por cima. Glória a Deus. Quem quer nessa noite saltar sobre as muralhas e receber o que tem pedido a Deus, receber o que tem colocado diante dos olhos de Deus? Quem quer passar agora? Quem quer entrar? Te prepara que já vai dar uma grande grita. Te prepara. Glória a Deus. Agora, minha irmã, presta atenção. Quero falar de um outro tipo de muralha, que não está escrito nesse papel aí no pedido que tu colocou, mas tem que cair de dentro da tua vida nessa noite. Aproveita para derrubar essa hoje também. É a muralha da incredulidade. Deixa essa muralha ser destruída, derrubada. A Bíblia diz que uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe, essa mulher não andava no meio do povo de Israel, essa mulher não tinha tido experiências com Deus, essa mulher não conhecia exatamente quem era Deus, mas alguma coisa de Deus chegou no ouvido dela. Ninguém desperta fé sem antes ter tido um contato com a palavra de Deus. Essa mulher que era prostituta, não frequentava igreja nenhuma, não tinha sido batizada nas águas, não era batizada com o Espírito Santo. A Bíblia continua citando ela como prostituta. Ela se prostituía. Tinha família, tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha parentes, que tinha suas famílias, ou seja, seus parentes. Na Bíblia não diz que ela era casada, ela não era casada, senão a Bíblia teria citado isso. Era uma prostituta. Enfim, essa mulher enxergou algo que uma cidade inteira não estava enxergando. Quando ela viu aqueles 2 espias de Josué passando lá pela cidade, entrando num lugar, olhando o outro, passando pelo outro, e os homens da cidade começaram a percorrer, tem espião aqui no nosso meio, foi enviado por Israel, eles enviaram espião aqui dentro, entraram pela porta da cidade, a gente vacilou, eles entraram, os guardas devem ter dormido, eles entraram, cadê eles? Aquela mulher, quando viu isso, quando chegou isso nos ouvidos dela, ela abriu a porta, ela fez questão de dizer, entra aqui, entra aí. Escondeu aqueles homens dentro da casa dela. E a Bíblia diz que a casa dela era rente ao muro da cidade.
A Bíblia deixa isso com clareza. Por quê? Porque ela desceu eles por uma corda durante a noite. E quando chegaram até Josué e disseram para Josué o que aconteceu, e disseram do juramento que eles fizeram, Josué fez questão de dizer: olha, lembra do que vocês juraram àquela mulher, hein? Rabi, aquela prostituta, vai lá. Lembra do que vocês juraram. Olha aí como é que eles lembraram. Tira agora ela da casa dela. Tira. Olha que coisa interessante. A casa dela ficava próxima aos muros. O muro não derrubou a casa dela, mas o muro começou a ser soterrado pelo poder de Deus. A casa dela continuou em pé. A prova bíblica disso é que Josué mandou os espias irem até onde? A casa dela. Se a casa dela tivesse caído, soterrado, ele não falaria assim. Então ele foi até a casa dela, tira ela daí. Os muros começaram a ser soterrados, mas a casa da mulher, que era rente ao muro, era pertinho do muro, a casa dela ficou de pé. O que Deus está dizendo com isso? Não temas o espanto noturno, investidas do diabo. Ele não vai poder entrar na tua casa. Lá tem as marcas do sangue do cordeiro, como tinha a marca de um fio de escarlate na janela da casa dela. Não temas setas que voam de dia. São também outros tipos de ações investidas do diabo. Por quê? Porque Deus é o sol da justiça, como diz Isaías capítulo 60. Ele é o sol, ele é o Deus da justiça, o sol da justiça. Ele é a tua luz. Deus te guarda também durante o dia. Não temas as setas que voam de dia, não temas espanto noturno, não temas mortandade que assola ao meio-dia, que é a fome. Deus te guarda em todo tempo quando você confia nele, e ele supre as necessidades de todas as áreas da tua vida. Então aquela mulher, quando viu, já é agora que o Senhor de vocês, o Deus poderoso, vai destruir, já vai entregar isso na mão de vocês. Olha os muros. Já estão no chão. Aleluia. Glória a Deus. Já estava no chão os muros. E ela, pela primeira vez na vida dela, desde que ela morava naquela cidade, pôde experimentar de passar por cima das muralhas e sair do outro lado. Meu Deus. E a Bíblia diz, vai além, diz que ela depois passou a viver onde? No meio do arraial de Israel. E ela vem entrar na genealogia de quem? De Jesus. Meu irmão, presta bem atenção no que o Espírito Santo está falando agora. Recebe aí. Deus se importa com você e com os teus problemas. Ele se importa. Deus está te adotando para junto dele. Não somos filhos de Deus por adoção? Através do sangue derramado lá na cruz? Ele está te adotando, ele está te pegando. Só que Deus trata um filho adotivo como se fosse um filho legítimo. Deus não faz acepção de pessoas. Nós fomos criados por Deus, mas Ele nos trata como se nós tivéssemos sido gerados por Ele. Aleluia. Por quê? Nós vamos sentar no mesmo trono que Jesus, o unigênito dele, está sentado. Nós vamos vê-lo face a face como ele é. Vamos ganhar um novo nome, como Jesus tem um novo nome lá na glória. Vamos ganhar novas vestes, como Jesus tem novas vestes lá na glória. Vamos ganhar galardões, como Jesus foi galardoado lá na glória. Nós vamos entrar na cidade pelas portas, como os umbrais da cidade foram levantados, e Jesus entrou, como diz o salmista, os anjos bradando: erguei ao portais das vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Tu vai habitar na cidade que Jesus é a lâmpada dela. Olha como Deus te ama. Olha como essas barreiras que estão aí na tua mão, elas não são nada diante dos olhos de Deus. E elas começaram a cair na noite desse dia. Já começaram a ser quebradas.
Lá fora o diabo quer te confundir, quer usar pessoas para te desviar desse caminho. Mas Deus não se esquece de você. E Ele se alegra com as tuas atitudes quando você escolhe optar por Ele. Você amou a Deus mais do que a tua mãe, mais do que tua irmã, teu irmão, teu pai, mais do que tua esposa, mais do que o teu marido. Você amou a Deus sobre todas as coisas. E Ele se alegra disso e te prepara, porque não é só essa muralha que vai cair, vão começar a cair outras. E tu vai andar, meu irmão, numa planície, guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus não falou na sua santa palavra que aonde a gente pusesse, falou para Josué, a planta dos pés dele daria? Quem se aposta disso também? Pega em nome de Jesus. Vai começar a derrubar com a tua voz, com o poder da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Esteja de pé em nome de Jesus agora. Pode fechar os teus olhos. Você vai levantar ele para frente assim. Pode levantar para o alto. O impedimento que tanto te perturbou, que tanto te angustiou, fecha a tua boca, ora só em pensamento. Ora só em pensamento, use teu pensamento para falar com o Pai. Aleluia. Aquela muralha que se tornou impedimento, que causou coisas terríveis, isso aí estava te atormentando. Você não tem que se acostumar com isso. Os incrédulos dizem, é a vida. Não, a vida é com Jesus. E com a vontade dEle, com a palavra dEle, aí é a vida. Viver diante de impedimentos, se acostumar com doença, se acostumar com escassez, se acostumar com tormento, se acostumar com desânimo, isso não é vida. Aleluia. Deus Todo-Poderoso e meu Pai, esse impedimento teve por muito tempo na nossa vida nos atormentando. Essa muralha teve impedido que muitas bênçãos chegassem à nossa vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, toca, Senhor, manda o teu anjo tocar a buzina do céu. Manda ele tocar a buzina do céu nessa hora. Porque o teu povo está de frente para a muralha, meu Pai. Esperando a tua ordem. Esperando a tua operação. Esperando a tua direção, esperando o teu mandar, para que as muralhas comecem a ser despedaçadas nessa noite, cair diante dos nossos pés, e nós possamos nos apossar da vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho. Deus vive todo-poderoso. Eu sei que nada é impossível diante dos teus olhos, nada é impossível para o Deus vivo. Eu sei que uma palavra da tua boca nessa hora, manda uma palavra agora, em nome de Jesus, diante do som da buzina de Deus. Gritai, povo de Deus, e que caia as muralhas. Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não é mais impedimento para você. Caiu, acabou. Está despedaçado. Glória a Deus, aleluia. Vamos exaltar o Deus que tudo pode, porque não há barreiras diante do nosso Deus. Não há muralhas que possam ficar de pé diante do nosso Deus. Caíram as muralhas, caíram em nome de Jesus. Caiu, acabou. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar aquele que vive para sempre, cantando um hino de vitória. Aleluia. Diga, Senhor, eu recebo aquilo que estava impedido de chegar à minha vida. Caiu nessa noite e chegou às minhas mãos. Aleluia. Tudo que há em mim. As muralhas caíram
quebradas e partidas. Todo impedimento caiu por terra. E nós vamos agora nos apossar da vitória. Vamos nos apossar da bênção. O início de semana na tua presença, o início de semana passando por cima das muralhas. Agora nós vamos pegar em nome de Jesus aquilo que o nosso Deus mandar a gente pôr a mão. Nós vamos conquistar, agora sim, nós vamos conquistar em nome de Jesus tudo aquilo que Deus tem para nós. Crendo que tu és maior, Senhor. Crendo que o Senhor é soberano. Crendo que tu estás acima de tudo e acima de todos. Assim nós te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus.